Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e hoje nós vamos falar sobre preconceito, opiniões e lugar de fala aqui no canal. Nós temos falado muito ultimamente sobre essa questão das opiniões que nós temos sobre diversos assuntos, também sobre essa questão do lugar de fala. O que é o lugar de fala basicamente? Seria você, no caso assim, o que eu, Nicolas, poderia falar que eu tenho propriedade em falar sobre? Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho muita propriedade em falar sobre Harry Potter. Então eu tenho o meu lugar de fala para comentar sobre aquilo. Então eu tenho muita propriedade para falar sobre aquilo. O que a gente fala muito sobre essa questão? Principalmente do racismo. Então uma pessoa branca, por exemplo, não teria propriedade e não teria lugar de fala para comentar e para falar sobre o racismo. Uma pessoa negra, consequentemente, teria mais propriedade para falar sobre o racismo. Só que aí as pessoas ficam dizendo assim: ah, mas toda hora a gente precisa seguir esse lugar de fala? A gente precisa toda hora estar atento a essa questão do lugar de fala? Olha, o que eu acho disso é que assim, a partir do momento que você não tem o que acrescentar sobre aquele assunto, seja sobre o racismo, seja sobre orientação sexual, seja sobre preconceito em relação aos povos indígenas, vamos supor, se você não tem o que acrescentar sobre aquilo, seja teoricamente ou com uma propriedade maior, eu acho que você não tem como falar sobre aquilo. A não ser que você já tenha vivido alguma coisa. Se você tenha vivido um preconceito, uma discriminação, um rebaixamento. Isso acontece muito, por exemplo, a discriminação, não só racial, mas uma discriminação dentro do seu trabalho. Você esperava uma coisa e era outra. O seu chefe fala uma coisa que é para você fazer e não cabe você decidir ou não se você vai fazer. São alguns detalhes, algumas coisas que nós temos no nosso dia a dia que entram nessa questão do lugar de fala. Agora, para você emitir uma opinião sobre aquilo, racismo, o que for, você precisa ter uma base para falar sobre aquilo. Não adianta você ir nas suas redes sociais e ficar cagando regra lá nas redes. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, que não sei o que, eu prefiro que a coisa seja assim, seja assada. Eu acho que a gente gosta muito de ficar julgando os outros por todas as coisas e a gente não olha muito para o nosso. Eu acho que nós precisamos olhar mais para nós, pensar mais na gente e do que ficar julgando o outro. Porque não tem certo e errado sobre as coisas. Porque você pode estar fazendo de uma maneira que você acha certa. E aí a outra pessoa pode achar que não é certo. Quando a gente consegue fazer o certo e errado, dividir o certo e errado, muitas vezes a gente divide isso na justiça. Não vai ser eu, que sou uma pessoa completamente leiga, que vou julgar alguma coisa que tenha acontecido com uma pessoa, uma opinião que ela tenha falado e que não tenha caído muito bem. Porque a gente não abre muito espaço para as pessoas aprenderem sobre tal coisa. Sei lá, um artista, uma personalidade teve uma opinião péssima sobre um assunto. Ela falou cada coisa, cada baboseira nas redes sociais dela e não falou nada com nada. Nós não abrimos espaço para a pessoa entender. Primeiramente, por quê? Primeiro, que a gente gosta muito de julgar as pessoas, isso tá muito na cara. Segundo, dependendo de como aquela pessoa reage sobre aquilo, a gente já cai matando em cima dela. Se a pessoa não reage muito bem, piorou. Vocês estão querendo me difamar, vocês não entenderam o que eu quis dizer. E aí que as pessoas caem em cima mesmo. Se aquela personalidade não entendeu muito o que os seus seguidores falaram, aí piorou. Aí que vão descer a lenha em cima mesmo. Isso aconteceu recentemente, só que aí eu acho que é um caso um pouco de saúde, então a gente consegue dar uma julgada, digamos assim, e foi com a influencer Gabriela Pugliese. Ela tava na casa dela, tava se divertindo na casa dela em meio à quarentena, e tinha muitas pessoas com ela. E todo mundo ficou julgando, falando que ela deveria tomar mais cuidado, que deveria se cuidar mais sobre aquilo. Depois ela foi nos stories se desculpar sobre aquilo. Eu acho que existem assuntos e assuntos, que dependendo do assunto, a gente não tem como falar assim: nossa, você tá super errada, você tá super desinformada,
Como é que a gente vai falar se a gente não tem a propriedade para falar sobre isso? Eu vejo muitas pessoas falando que uma pessoa branca não pode ensinar alguma coisa sobre racismo. Tudo bem, eu concordo muito. Só que aí eu discordo de quando as pessoas vêm e julgam o que a pessoa falou, por exemplo. Eu entendo, eu como uma pessoa branca, entendo que as pessoas negras elas passam por muito julgamento. Julgamento, discriminação, preconceito e tal. Só que quando você vai defender, por exemplo, uma causa dessa, essas mesmas pessoas que você apoia vão lá e falam que você não pode falar sobre aquilo. Eu já vi muitos assuntos, muitas pessoas fazendo isso. Agora, por que eu não posso falar? Por que eu não posso defender? Vir nas minhas redes sociais e falar alguma coisa? Tudo bem que eu, particularmente assim, não me lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido, de preconceito, por exemplo, racial. Mas outras coisas que a gente não aceita muito no dia a dia, a gente percebe e a gente fica tipo assim, mas por que isso tá acontecendo? Por que as pessoas estão se odiando tanto? Por que tem esse ódio gratuito nas redes sociais, por exemplo? A gente tem muita influência disso na política. A política hoje que nós temos no Brasil é uma política que não tolera, é uma política que cai matando em cima. Eu não falo só política presidencial, não, eu falo de tudo. E não só política de governo, né, de governar uma cidade, um estado, não. Eu falo de política até mesmo dentro da empresa. Tem empresa que você não pode abrir falar um ato pro chefe, sugerir uma coisa que o chefe fala assim, não, você não pode, que não sei o que, tal. Tem coisas que você não pode sugerir. Eu já passei por uma situação que eu sugeri uma coisa dentro da empresa, mas foi a pedidos, olha só que coisa, foi a pedidos dos próprios superiores para sugerir o que a gente podia mudar. E diz pra mim se mudou. Não, continuou do mesmo jeito, não teve mudança. Há pesos e medidas, né? Há 2 pesos e 2 medidas para cada coisa. Então se você tá lá falando o que você pensa, o que você quer sobre aquilo, vai ter gente que vai vir ali nas suas redes sociais e vai falar, não é isso, você tem que pensar sobre isso. E a gente tem muita influência, né? Muita confirmação da nossa política, que é uma política muitas vezes conservadora e que é pra você carcar em cima e tal, a pessoa não pode ter uma opinião própria, não pode isso, não pode aquilo. Perceba, olha em volta, no seu mundo real e no seu mundo virtual, todas as coisas que acontecem, todas as mudanças que acontecem. Presta atenção que você vai ver que as pessoas não se toleram ultimamente. E é isso que a gente está vivendo recentemente. Eu espero que eu tenha sido bem sucinto em relação a isso, porque era uma coisa que eu queria falar muito sobre e encerrar essa discussão com, por mais que nós somos julgados, nós somos cobrados por um posicionamento, principalmente para quem usa as redes sociais para influenciar os outros, os digital influencers ou as personalidades. Hoje nós somos muito pressionados para esse tipo de posicionamento, mas eu acho que há situações e situações que a gente pode se posicionar ou não. E o que vocês acham sobre tudo que foi discutido nesse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado explicativo sobre o assunto. O que você achou desse vídeo? Deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo. Siga nossas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante, ative as notificações para não perder nada e se inscreva aqui no canal. Siga as redes também, que acho que eu já falei, né? Compartilhe o vídeo aí pra gente poder se entender melhor, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.